Está em Atos capítulo 12, de 1 a 17, texto que a gente leu no início do culto. E se você me der a honra da tua atenção, o tema é este: igreja perseguida, rejeitada, mas triunfante. Eu creio nisso de todo o meu coração. O versículo que eu queria começar com vocês está aí no versículo de número 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Queria começar com esse texto com vocês, com este versículo, refletindo aqui em algumas verdades. Interessante que o texto nos fala que Herodes, para agradar os judeus, ele já tinha matado Tiago, mandado matar Tiago, irmão de João. Não é o Tiago, líder da igreja em Jerusalém, é o Tiago, irmão de João. E quando ele percebe que os judeus gostaram da ideia de vê-lo maltratando a igreja, ele resolve mandar prender a Pedro. Gostar? Então vamos prender a Pedro. E Pedro é trancafiado num cárcere, numa prisão, fortemente vigiado. Tem 16 guardas perto de Pedro. Ele inclusive está acorrentado a 2 deles, para que, passada a Páscoa, Herodes pudesse fazer mais um dos seus showzinhos. Isso aqui não é o grande Herodes, que é Herodes Antipas I, um dos descendentes daquele criminoso. Então Pedro está lá preso, de uma forma que, do ponto de vista humano, era impossível de Pedro sair. Já como? Porque se ele se mexe, um dos guardas ou os 2 percebem. Mas é interessante, irmãos, que a Bíblia fala que havia oração incessante por Pedro. E quem fazia essa oração não era um irmão aqui, outro lá não sei aonde, outro... Não. O texto fala que havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Por parte da igreja. Mas que igreja é esta, pastor? Onde ela estava? Pelo que o texto dá a entender, tinha um grupo de irmãos na casa da mãe de João Marcos. João Marcos, o que escreveu o segundo evangelho, conforme aparece na tua Bíblia aí, mas o primeiro de todos eles.
Tem um grupo lá congregado, tem um grupo lá orando. Isso não quer dizer que o lugar da igreja é nas casas, mas eles se reuniam tanto nos templos, no templo, como nas casas. Mas o importante é que a igreja está orando de forma incessante diante de Deus por Pedro. Pedro estava preso por causa do Senhor. Como eu disse, Herodes quis fazer graça, porque Herodes não gozava de boa aparência com muita gente entre os judeus, de bom relacionamento. Então ele tinha muito esse negócio de compensa daqui, compensa dali. E aqui ele resolve compensar de um jeito inusitado para ele. Vamos matar os crentes, pronto. A gente acaba com a igreja. E é tudo que os judeus querem, ou queriam naquela época. Então Pedro é preso por causa da igreja. Por que a igreja fazia oração incessante diante de Deus em favor de Pedro? Porque a igreja sabia que Pedro estava preso. Era conhecimento da igreja que Pedro estava preso. Orar incessantemente é continuamente, de forma intensa. Aliás, essa palavra no original, o melhor significado é esse: intensamente. A prisão de Pedro não é como o fato de alguns irmãos que ficam doentes, e a gente lembra de vez em quando e ora. E aí quando Jesus cura, a gente fala a oração da igreja. Às vezes não é da igreja, às vezes de um ou dois. Que a maioria às vezes nem lembra, está tão ali ocupado, né, com tanta coisa dessa vida, nem lembra. Mas ali não, eles estavam orando mesmo em favor de Pedro. A igreja estava unida com Pedro. Pedro estava sozinho, mas ao mesmo tempo ele não estava, porque a igreja estava com ele. A igreja estava orando, a igreja estava chorando diante de Deus, clamando a Deus para que Deus não deixasse Pedro ali morrer, porque a notícia da morte de Tiago já era conhecida. Tiago não foi morto às escondidas, Tiago foi morto à vista dos judeus, todos eles gostaram. Só faltava gritar: manda o próximo. Eu acho tão maravilhoso, irmãos, quando a gente, como igreja, a gente anda junto com todos. Eu acho tão triste quando forma grupo dentro da igreja, aquela meia dúzia, aqueles 3, 4. Então daqueles 3, 4 todo mundo sabe de tudo, do restante ninguém sabe nada. Isso não é igreja. Mas para a igreja saber de tudo que está acontecendo, ela tem que estar junta. Nem por WhatsApp você consegue. Porque o WhatsApp não tem poder de revelar o que o Espírito tem. Então só tem um jeito da igreja se conhecer e se unir nas mesmas causas, na mesma visão, estando junta. Aliás, quando nós lemos na Bíblia, a gente meditou aqui nas 12 noites, quando Deus, ele, através da vida de Paulo, ele compara a igreja a um corpo. A ideia de corpo é uma ideia de um todo único, não é de pedaço espalhado, solto, tudo junto. Tudo no nosso corpo está junto, não tem nada separado, não tem nada fora. Qualquer órgão, qualquer membro do corpo, se a gente porventura tirar fora e deixá-lo fora do corpo, ele morre, ele apodrece. Então o corpo é um todo. O meu coração, o seu coração está batendo, e o seu dedão do pé está sendo beneficiado.
Pelo sangue que está chegando lá. E o seu dedão no pé não necrosa, não morre, porque está chegando sangue lá. Que o coração está batendo, porque o cérebro está mandando ele bater. Porque as veias estão levando esse sangue até lá. Percebe? Não é coisa solta. Como hoje nós vemos pessoas insistindo em querer viver uma vida de igreja solto, separado, largado, jogado. Não, está errado. Pedro estava ali preso, numa situação constrangedora, numa situação difícil, mas a igreja estava com ele. Na prática, o que nós estamos vendo acontecer aqui é uma coisa bem clara. A igreja é verdadeiramente um corpo, formado de muitos membros, unidos pela comunhão do Espírito Santo, lutando as mesmas lutas em favor do Evangelho e uns dos outros. Eu costumo ouvir pessoas dizendo assim: sabe por que eu não vou na igreja? Porque ninguém se importa comigo. E essa é uma das maiores mentiras que eu ouço. Primeiro, porque raramente aquelas pessoas aparecem. Segundo, porque elas não se deixam cuidar, apacentar. Quem cuida de ovelha é pastor, não é ovelha. Ovelha faz companhia. Ovelha desfruta do mesmo calor, da mesma comunhão. Mas quem cuida de ovelha é pastor. A maioria dessas pessoas que se dizem esquecidas e abandonadas pela igreja nunca se submeteram a pastoreio de ninguém. E Jesus não fez a igreja assim. Meu pastor é aquele cara que aparece na internet. Ele não é seu pastor. Porque a ligação entre os membros do corpo não é via internet, é via Espírito Santo. Isso não existe. Aquela pastora. Eu tenho vontade de soltar nomes, eu não vou falar nada. Hoje eu quero ser muito ético em tudo. Sabe por que você diz que ele é teu pastor? Sabe por que você diz que ele é tua pastora? Porque ele fala tudo o que você quer ouvir. Porque ele não tem nenhum compromisso com a tua alma. E porque ele nem sabe que você está ouvindo. Aqui eu estou pregando, olhando para vocês, pensando em vocês. Vocês irão embora para casa, eu continuarei pensando em vocês. Agora o seu amiguinho, a sua amiguinha na internet nem sabe quem você é. Se você entrar em alguma situação de desespero, eu vou estar do teu lado. Escreva para a dona fulana, que sabe tudo de família, para ela ir lá resolver uma questão da sua família, que eu quero ver se ela larga o troninho de glória dela para ela ir lá. Não, porque é fácil ser pastor de internet, é fácil ser pastor de seminários grandes, com 2.000, com 3.000 pessoas. Eu quero ver esses caras serem pastores de comunidades pequenas como a nossa, com pessoas que precisam muito de Deus, com pessoas que têm problemas enormes a serem resolvidos, com pessoas que precisam muito de um milagre de Deus. Aí muda de figura. Ô Rose, querido, eu fiquei apavorado de não te ver aqui esse último domingo. Sabe o que eu pensei? Aconteceu alguma coisa com eles. E meu coração ficou apertado. Eu falei, meu Deus. É uma família que precisa de um milagre, irmãos. Ali é só um milagre do Senhor. Que nem agora, eu estou aqui, eu estou olhando para esse banco toda hora. Laurindo não está aqui. Porque o médico ligou para ele hoje e disse que o pai teve uma piora. Parece que os rins estão parando. Na minha cabeça fica passando um filme assim, não do meu genro, mas de um membro da igreja, que está 1 mês de ter um filho, de ter 2 filhos, e nesse intervalo pode perder o pai. Ontem nós estávamos aqui embaixo naquela comemoração tão linda que vocês fizeram. Eu entrei em bico, né? Eu entrei para comer coxinha e bolinho. E de repente a irmã Zeneide veio me pedir oração.
E ela disse: pastor, estou sentindo esse lado adormecendo. Orei por ela, tudo. Falei: Silvia, vamos levar sua mãe no médico? Pastor, eu queria tanto, mas eu fiquei com vergonha de o senhor achar que eu não confio na oração. Filha, vamos levar a mãe no médico. Pusemos a irmã Zeneide no carro e levamos a irmã Zeneide para o médico. Graças a Deus não deu nada. Mas o médico suspeitava que ela estivesse infartando. Com mais de 80 anos de idade, ninguém pode brincar com isso. Fiquei acordado, deixei ela no hospital. Eu falei: Silvia, a hora que terminar, você me liga que eu venho buscar. Às 4h30 da manhã ela me ligou: pastor, mãe está bem, e tem um homem aqui, indicou um Uber, não precisa. Eu falei: não, Silvia, eu vou buscar. Não, pastor, não precisa, a gente já está indo. Tá bom então. Mas eu estou ali em casa pensando na irmã Zeneide, que já vem falando para Silvia que está sentindo a hora que Jesus vai levar ela. E essas irmãs de oração, quando elas falam isso, elas não estão brincando. Então eu estou pensando nela e estou pensando na Silvia, uma moça, filha única, solteira. Como é que vai ser a vida dessa moça no momento que Jesus levar a mãe? Essa serva de Deus que é a irmã Zeneide. O carinha da internet não pensa em nada disso. E eu não estou dizendo que eu sou o único, não. Todos os pastores, verdadeiramente pastores, são assim. Eu não sou exclusividade nenhuma, eu sou mais um. Mas é assim que funciona. A igreja, quando ela está junta, unida, lutando um pelo outro, não adianta a gente fazer coisas, irmãos, por fora. Amados, o corpo de Cristo não funciona assim. Você já viu essas pessoas que infelizmente têm que usar aquelas bolsas de colossomia? Até certo ponto faz a função do intestino, ou às vezes da bexiga, mas é igual. Não é? O cara tem que esvaziar aquilo, é absolutamente constrangedor andar com aquilo. Como não é normal ações por fora da igreja, fora do que posso dizer assim, do núcleo, que é esse aqui que está aqui, ó. Não é normal, não dá certo isso. O que dá certo é quando você fica sabendo de um Pedro preso, ou não numa cadeia hoje, mas de um Pedro preso numa enfermidade, num problema familiar. Você vem e compartilha com a igreja, e a igreja toda ora. É diferente, amados, do que ações isoladas, que ninguém fica sabendo de nada. Isso não é bom, amados. Isso não ajuda em nada, isso só atrapalha. O que é bom é a igreja estar junta. Eu entendo, melhor das intenções, mas tem gente que na melhor das intenções faz coisa errada, né? É só você ver no trânsito aí, quanta gente morre, porque gente que não sabe como socorrer, vai lá e socorre. E no socorrer a pessoa mata. Ministério pastoral a gente não aprende em livro, querido. O único livro que a gente aprende é esse aqui, ó. E uma vez aprendido aqui, a gente vai para a prática. E você só aprende a apacentar com o tempo. Eu costumo dizer, pastor bom é depois dos 20 anos de apacentamento. Não é com a cabeça cheia da faculdade, do seminário, mas é com o coração cheio de amor pela ovelha, é diferente. Pedro vivia num contexto de igreja maravilhoso. Estava junto com ele, estava ao lado dele, estava orando por ele. Eu não sei por que as pessoas estão saindo. Alguém veja para mim se tem algum problema lá embaixo, que eu já estou vendo várias pessoas descerem e não voltarem. Se tiver algum problema, me avisa para a gente orar, né? Olhando para o versículo 7, quem está entendendo, diga amém. Amém. Está entendendo, né, querido? Amém. No versículo 7 a palavra diz: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor,
e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Será por acaso que isso aconteceu? Isso é um milagre. Porque o homem estava preso em duas correntes, uma de um lado, outra do outro, e essas correntes presas, como já disse, aos soldados. De repente aparece um anjo ali, ilumina toda aquela cela, toca nele, fala para ele: acorda, levanta-te. E aquelas cadeias se abrem assim, ó. Eu acredito, irmãos, que a oração da igreja move o coração de Deus. Eu acredito que a oração da igreja leva ou favorece o acontecimento desse tipo de milagre. Mas como é que estava a igreja? Unida. Olhe para mim aqui, por favor. Unida. E unida como? Em oração. E oração como? Incessante. Quando a igreja está unida, ela não está espalhada, ela não está individualizada, ela não está setorizada, ela está unida e orando pelas necessidades do evangelho e um do outro. Os milagres começam a aparecer. Me deixe lembrar um pouco da nossa história, me permita isso. Nós acordamos numa manhã e o nosso templo estava queimado ali no Tatuapé, por ordem do prefeito da cidade de São Paulo naquela época, o senhor Ademar de Barros. Totalmente queimado. E agora? Mas eu me lembro que o missionário dizia, eu não era ainda crente naquela época, mas eu ouvia ele falar depois do ocorrido. Os irmãos começaram a orar. Conforme a notícia foi se espalhando, pessoas, irmãos, membros das nossas igrejas começaram a clamar diante de Deus. Para encurtar, nós saímos de um tabernáculo queimado e Deus nos deu o que na época foi considerado o maior templo evangélico do mundo lá na Pompeia. Um milagre de Deus, porque nós não tínhamos nada, nós tínhamos perdido tudo, não tínhamos mais aonde reunir o povo, não tinha como mais fazer isso. Não tinha dinheiro, nunca recebemos dinheiro de governo, nunca recebemos dinheiro dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Europa, não tinha nada, mas tinha uma igreja unida em oração para a glória de Deus. E anos depois, o mundo começou a ouvir falar dos milagres de Jesus no maior templo evangélico da face da terra naquela época. Eu sou uma das pessoas, e aqui eu creio que tem muitas outras, que foram alcançadas por milagres de Jesus, de orações que foram feitas por uma igreja unida naquela casa de oração. A oração da igreja junta, da igreja unida, não da igreja que não está junta porque um foi ver jogo de futebol, porque o outro foi não sei o quê, porque o outro não. A igreja que tem um alvo maior. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é ver o evangelho de Cristo pregado, o nosso alvo é ver os irmãos, é ver as pessoas sofridas sendo curadas, abençoadas. Não, nós vamos pagar o preço que tiver que pagar, nós vamos pagar o preço do cansaço, o preço da renúncia, o preço que for, mas nós vamos estar juntos em oração diante de Deus, e Deus, que é maravilhoso, vai derramar milagres. Glória a Deus, aleluia. Interessante que o versículo diz: eis porém que sobreveio um anjo do Senhor. Alguém enviado
pelo próprio Deus. O Deus que ouve as orações da igreja, o Deus que recebe as orações da igreja, o Deus que intervém nas dificuldades da igreja. Do coração de Deus nascem, queridos, brotam, são liberados esses milagres, este poder maravilhoso. Veja a diferença de um clube, de uma associação, de uma escola filosófica para a igreja. Só existe um organismo na face da terra que Deus ouve quando clama, e este organismo se chama Igreja de Cristo Jesus. Glória a Deus. Não venha me dizer que o time de futebol, o jogador pode fazer gol, ficar com a mãozinha para cima. Isso não diz nada. O único lugar, o único organismo aonde a oração sobe e Deus ouve é a oração da igreja. Aleluia. A Bíblia fala que a luz ilumina a prisão, toca em Pedro. Pedro desperta, não está achando que aquilo é uma visão. As cadeias caem. No verso 8 o anjo diz: cinge, se veste, e calça sandálias. Ele faz. O anjo diz: mas põe a capa e me segue. Eles saem dali. Imagine os guardas ali, tudo em volta. Pedro não sabia, achava que era uma visão. Ele só vai perceber quando eles saem daquela fortaleza, provavelmente a fortaleza de Antônia, e quando eles estão na rua, Pedro olha e vê: não é visão, é real. O que Deus faz é real, meu querido. Ele pode até mostrar em visão, mas Ele mostra em visão o que Ele vai transformar em realidade para a glória do Senhor. Na prática, meus amados, não há como separar a oração da igreja dos milagres do Senhor. De um lado, a oração mostra o quanto a igreja depende de Deus. De outro lado, o milagre prova como o Senhor atende e socorre a sua igreja. Mas é tudo a igreja. Tudo em cima da igreja. Tudo voltado para a igreja. Não é para esses grupos. Eu não preciso de igreja, minha igreja é meu coração. Esses caras estão biblicamente errados. Isso é engano. Eu não preciso de pastor, eu sou pastor de mim mesmo. Está errado. Toda ovelha precisa de um pastor. Porque é através da vida do pastor que os dons, os cuidados para apacentá-la, é que eles vão fluir. Às vezes a gente acha que não é mais assim. Às vezes a gente acha que isso foi para o passado. O problema aqui não é tempo, não é analisar tempo. O problema aqui é levar em conta a Bíblia. Amém. O problema é que essas muitas igrejas que estão por aí, eles não se importam com o que a Bíblia diz e começam a incutir conceitos na mente das pessoas, no coração das pessoas, conceitos agradabilíssimos. Não, eu quero ser pastor seu pela internet, você não precisa nem sair de casa. Eu entro na tua casa, a gente combina um horário e mesmo que você não queira, eu vou lá, você ouve depois no meu canal, disso e daquilo. Meu amado irmão, isso não é facilidade, isso é engano. Verso 12. Diz assim: considerando ele a sua situação, Pedro está solto, né? Resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado ou chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Esse não é o primeiro episódio. Se você olhar lá em Atos 4, de novo Pedro preso, quando ele vai, está lá os irmãos orando por ele. A igreja unida, e unida em oração, ela vê milagres. Mas ela vê também testemunhos. Engraçado, irmãos, que
Deixa pra lá, vai, deixa eu ficar aqui no texto. Mas o texto fala onde muitas pessoas estavam congregadas, estavam juntas ali. É óbvio que naquela época não havia nem como se construir templos como se constrói hoje, por causa da perseguição. Então os irmãos tinham que se reunir nas casas, porque se eles se expusessem demais, eles poderiam ser mortos. Irmãos, nós estamos falando de um tempo em que um Estevão, por dar testemunho de Jesus no templo, ele foi apedrejado. Nós não estamos falando de séculos, nós estamos falando de dias, quando muito mês. A perseguição está em pleno vapor. Querem acabar com a igreja de Jesus. Naquele momento queriam. Agora o que eu acho legal é isso, a igreja sempre junta. Seja numa casa, seja num templo, a igreja está junta. Pedro sai dali da prisão, vê que é um milagre. Pedro tinha um destino. Qual o destino dele? A igreja, para o meio da igreja. Eu tenho irmãos. Olha, com todo respeito, irmãos, olha, me entenda. Eu tenho que falar, eu não posso falar de outra forma, mas como é bom a gente viver a comunhão do Espírito. E você chegar num lugar que você encontra um irmão, é melhor do que encontrar um parente. Melhor do que encontrar um parente. Você encontra um irmão, é um negócio tão forte. Primeiro parece que você conhece aquela pessoa há anos e você acabou de vê-la. Segundo, o que norteia os dois é a comunhão do Espírito Santo, não é apenas uma amizade que começou outro dia ou naquele momento. Terceiro, porque o que está regrando aquele relacionamento não são interesses, não são outras coisas, é apenas a palavra de Deus. Me aconteceu algo sexta-feira que foi assim fantástico, irmãos. Eu precisei buscar a Débora lá no hospital para não vir de metrô e tal. E o meu carro tinha ficado para fazer a revisão lá no Douglas. Você conhece bem, né? E fui com a Isa. Quando eu saio do hospital, estou ali em plena Avenida Paulista, eu percebo que o carro está começando a ferver. A temperatura do carro foi lá em cima. Eu disse, eu preciso parar esse carro, senão vai dar algum problema mais sério. Mas ali não tem onde parar. Parar onde ali? Aí eu falei, tem um posto aqui na Consolação, às vezes eu abasteço aqui, fui até lá. Primeiro posto pirâmide, de quem desce a Consolação, encostei o carro. Estava daquele jeito. Parece que o negocinho de punha água explodiu, tão quente que estava. Ela foi lá fazer um lanche com a Lígia, lá na loja de conveniência, e eu fiquei lá com a Débora, e eu fiquei lá fora, esperando esfriar o carro e tal e tal. Nisso encosta uma van do meu lado, assim, mas do lado, exatamente do lado. Esses caras que vão repor alimento nessas lojas de conveniência, refrigerantes e tal. Então o cara da van desce com as caixas e fica em pé um rapaz. Segurança, né? Muitos desses carros hoje andam com segurança armado. Aí ele me pergunta, o que foi? Eu conto, tá aquela conversa. Ele falou assim, pô, mas que chato. Eu falei, não, Deus é bom. Eu falei assim para ele. Deus é bom, Deus sabe de todas as coisas. Aí ele falou assim, Deus é bom mesmo. Eu falei, você é crente? Rapaz forte, jovem, lindo. Ele falou, eu fui. Eu falei, como você foi? Eu fui porque eu tive uma desilusão na minha família, sou presbítero da igreja tal, e larguei tudo. Minha mulher foi embora, levou tudo que era meu. Eu virei para ele, você acha que é coincidência que esse carro parasse aqui? Você acha que é coincidência você me encontrar aqui? Justo você? O senhor é o quê? Eu sou pastor. Eu disse, irmão, você precisa voltar para Jesus, irmão. Porque Jesus nunca te deixou, irmão. Se você passou por um momento difícil, Ele é Deus para te levantar. Você não pode deixá-lo, irmão.
Esse pastor, mas foi muito duro. Eu sei, filho, mas você não pode deixá-lo. Vá procurar seu pastor de novo, se arrependa, peça para ele orar por você. Deus nunca te jogou fora. Nisso o companheiro dele voltou, ele entrou, ele virou para mim e falou assim: Deus é fiel, né? Eu disse: é muito fiel, querido. Meu amado, como é que pode um cuidado tão grande desse, meu amado? Meu amado, eu tirei o carro de um mecânico de confiança, que nunca me deu nenhum problema. Nem ele entendia por que aquele carro estava fervendo depois. Ele levou para a oficina e falou: pastor, eu vou levar para lá porque eu não sei o que está acontecendo. Não dá para entender isso. Mas Deus sabia. Por uma vida, querido. Eu vou fazer esse carro, vou permitir que esse carro ferva, para ele pare exatamente ali. Louvado. E sabe uma coisa que me chamou a atenção? É que a hora que eu percebi que estava fervendo, estava no vermelho já. E já estava saindo aquelas fumacinhas do lado assim. Eu falei: Jesus de misericórdia, isso aqui não vai dar. E eu não tinha, eu tive que andar ainda um bom trecho na Paulista, descer um bom trecho da Consolação. Mas nada aconteceu com o carro. Eu tinha que parar ali, porque ali ia parar um filho que esqueceu que a igreja é perseguida, é rejeitada, mas ela é triunfante. Falei: vai em paz, volta para a tua igreja, volta para o teu Deus. A Isa estava lá dentro comendo com as meninas, eu estava lá, fiquei assim perto do carro, aquele negócio aberto, e fiquei ali chorando, agradecendo a Deus e glorificando a Deus. Eu falei: Senhor, como Tu és maravilhoso, como Tu fazes essas coisas. Amados, queridos irmãos, Pedro tinha uma igreja para voltar. Pedro tinha irmãos para voltar. Sabe o que é que você precisa depois de uma luta tão grande? Voltar para o meio dos teus. Voltar para o meio da comunhão. Se você está longe, voltar para o meio da comunhão. O que mais a gente quer não é que você explique por que você saiu. O que mais a gente quer é que você volte feliz, porque pôde voltar. Você pode voltar. Você só não volta se você não quiser. Pedro voltou para aquela casa. Louvado seja Deus. Ali estava o povo orando, o povo reunido. A gente percebe na prática que a igreja, irmãos, ela é como um porto seguro. Falam mal, atacam, denigrem, fazem, acontece, mas ela é um porto seguro de cada crente. É na igreja que a nossa intimidade com Deus ela é desfrutada através da oração, cultivada pelo Espírito Santo no coração de cada um de nós. Meu irmão, meu querido, hoje em dia é tão assim precioso. Por exemplo, é raro você ver um irmão que, por exemplo, foi batizado com o Espírito Santo sozinho. Acontece. Mas você já reparou que a maioria foi batizada com o Espírito Santo junto? Acontece de pessoas aceitarem a Jesus em casa. Mas você já reparou que a maioria das pessoas aceitam a Jesus na igreja? Não, mas é lógico, é na igreja que faz apelo. Eu falo igreja, irmãos, não estou dizendo o templo. Onde está a igreja de Jesus? Onde está o povo? Se você aceitou Jesus na rua, a igreja de Jesus estava lá. Eu não sei quem tem o hábito de ver o grupo da igreja. Hoje tem fotos do trabalho que foi feito na rua. Eu sei que muitos irmãos saem desse grupo por N razões, mas eu gostaria que você voltasse para você ver o trabalho que eles fizeram ontem. Luiz, eu estava olhando aquelas fotos, eu ia até mostrar aqui, mas eu disse, como já colocaram no grupo, o pessoal já viu. Irmão, é só a igreja que vai atrás de gente tão miseravelmente destruída. Não é doutor, não é madame, não é patricinha, Mauricinho, é a igreja de Jesus, que vai cortar cabelo de cabeça de gente cheia de piolho, que vai tratar, vocês viram as fotos? Quem viu as fotos aqui? Uma parte viu. É só a igreja que faz isso.
É só a igreja que põe missionário para ficar andando atrás de cigano, para descobrir onde tem cigano. É só a igreja que faz isso e levar para eles a palavra de Deus. É só a igreja que se interessa com quem está em asilo, abandonado por pai, por mãe, por filho. É só a igreja que faz isso. É só a igreja que se reúne aqui com dificuldade de terça-feira para dizer para algumas senhoras que há uma solução, que há uma salvação, que a vida dela pode mudar, que a família dela pode mudar através de Jesus. É só a igreja que faz essas coisas. É só a igreja que reúne um grupo de pessoas no coral, e eu espero que o coral tenha ido em número. Eu nem perguntei para a Lígia quem foi e quem não foi. Quem não foi, eu tenho pena de quem não foi. Eu tenho pena, você perdeu uma oportunidade enorme de fazer algo realmente de bom para o próximo. Mas é só a igreja que vai para o meio de um hospital para gente que não se conhece, que ninguém conhece, para falar do amor de Deus. E a Lígia me disse ontem, você pode dar glória a Deus isso? Tem que pedir para dar glória a Deus, Marcão. A Lígia me falou assim que eles vão fazer um trabalho lá no hospital e precisa de alguém que vá de terça-feira lá falar, né? Não sei se é exatamente o que vai falar, mas eu creio que é do amor de Deus. Eu falei, pode deixar que eu vou. Pode deixar que eu vou. Desde 1999 eu oro por esse hospital da Uniocuné, meu irmão, para que Deus abra a porta para o evangelho entrar lá. Abriu a porta, o coral está lá, a capelania está lá, e eu vejo se essa porta, se eu puder ir, Beth, pode pôr meu nome lá, porque eu vou, para falar, pelo menos falar do amor de Deus para aqueles funcionários, para as pessoas que estiverem ali para ouvir. É porta que Deus está abrindo, isso é coisa da igreja. Glória a Deus. E quem semeia como igreja, vai colher no futuro como igreja. Eu louvo a Deus, irmãos, porque ainda que tenha tantas dificuldades e problemas hoje em dia, mas sempre tem gente fiel no meio da igreja. Sempre tem gente orando por mim, orando por vocês. Gente que, se eu precisar ligar, irmão, eu estou com essas dificuldades, poderia orar e jejuar por mim? Na hora vai dizer, pode contar comigo, eu vou orar por você. É um porto seguro, onde a gente se abriga. Não é em Cristo, Cristo está na igreja. Cristo não está fora da igreja, Ele nem pode estar, porque Ele é o cabeça da igreja. Haja o que houver, querido, faça desse corpo o teu porto seguro. Aqui você pode chegar, você pode chorar, aqui você pode confessar, você pode fazer o que for necessário. Aqui você vai ser corrigido se for necessário também. Mas acima de tudo, este é o lugar que Deus escolheu para nos tratar, para manifestar a sua glória entre nós. E o último versículo da noite, 17, só falando da igreja, diz assim: Pedro chega no meio dos irmãos, aquele alvoroço, ele porém fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Pedro vai contar para eles como que eu fico imaginando o que aconteceu com Pedro contando isso, porque só de Pedro chegar eles já estavam agitados. Imagina Pedro contando do anjo entrando na prisão, do anjo tocando nele, do anjo acordando ele, do anjo tirando as cadeias, do anjo abrindo porta no meio dos guardas. Meu Deus, deve ter sido glória, aleluia, para tudo quanto é lado. Mas essa palavra de Pedro, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, nos leva a pensar que os testemunhos do agir do Senhor provam a eficácia da oração. Eu acho engraçado, irmãos, como vocês não dão mais testemunho. É raro ver um irmão dando um testemunho. Eu acabei de dar um, eu dou sempre, onde eu estiver. Porque o testemunho, ele mostra de um lado a fidelidade de Deus e mostra a eficácia da oração. O cara vai
médico, o médico é bom, faz conta para todo mundo. Jesus entrou na vida dele, transformou a vida dele, santificou a vida dele, ele não conta para ninguém. Não. Vamos fazer como Pedro, no meio da igreja. Vamos testemunhar para todos. Não para aquele grupinho de 3, 4, para todos. Porque às vezes aquele testemunho que você está dando vai servir para edificar a fé, a minha fé, a fé de outro irmão. É maravilhoso poder falar do que Deus tem feito. É interessante que essa palavra de Pedro, quando ele fala anunciar isto a Tiago e aos irmãos, a preocupação de Pedro de que avisassem a Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém, fala para ele que o Senhor já nos livrou da prisão. Você imagina o consolo que isso trouxe aos irmãos, a alegria que isso trouxe aos irmãos. É a igreja vivendo como igreja. E é engraçado, viu, irmãos, que Pedro conta, pede para anunciar, e diz o final do versículo 17: e saindo, retirou-se para outro lugar. Há quem diga que ele deve ter ido para Antioquia. Mas isso me faz ver o seguinte, pensar no seguinte, que uma igreja unida, em oração, testemunhando do Senhor, vivendo na comunhão do Senhor, mesmo passando por situações quase que de morte, como Pedro passou, ela continua. Olha, gente, já contei para vocês como Deus me livrou. Agora dá licença que eu tenho aqui em frente, porque a obra do Senhor continua. E continua mesmo, louvado seja Deus. Antigamente a gente cantava um corinho que ele dizia assim: ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã. Como é que é? Eu tenho três cantores aqui, eu não sei qual que eu uso. Mas esse corinho era a pura verdade. Claro que corinhos hoje são ridicularizados pelos crentes modernos, pelos crentes da internet, mas nós cantávamos esses corinhos, sabe por quê? Porque era uma verdade na nossa vida. Nós éramos perseguidos dentro de casa porque aceitávamos a Jesus. Nós éramos rejeitados nas nossas famílias porque Jesus passou a ser o nosso Senhor. Porque deixamos de lado o catolicismo, deixamos de lado a feitiçaria, deixamos de lado, como no meu caso, o ateísmo, e começamos a dizer: agora Jesus é meu Senhor, agora eu sou crente. Os meus familiares, vocês sabem, eu não vou repetir, todos eles se afastaram de mim por causa de Jesus. Mas eu estou aqui. Não apenas vivo com saúde, eu estou aqui em Cristo Jesus. Quantas críticas, quantos ataques, quantas palavras ruins, quantas tristezas. Ninguém detém, é obra santa. Essa causa é do Senhor. E eu vou dizer para vocês uma coisa, irmãos: não preciso de nenhum agrado da parte deles. Não preciso. Eu preciso do meu Senhor e das tuas orações. É disso que eu preciso. Ah, você é magoado, você é revoltado com isso? Não, eu sou absolutamente consciente de que se eu tenho vida hoje, se a minha vida hoje é o que é por causa de um só, de Jesus e da sua igreja. De Jesus que me salvou e da sua igreja que me tratou, que me edificou, que tem me fortalecido e me abençoado. Me alegro de vê-los quando querem estar perto de mim, claro. Mas eu não dependo deles em nada. Eu não dependo materialmente, eu não dependo emocionalmente, eu não dependo espiritualmente, não dependo em nada. Se quiserem me receber nas suas casas, eu vou ficar muito feliz. Se não quiser, eu fico feliz do mesmo jeito. Porque a casa do Senhor não me rejeita. Eu vou chegar aqui e vai ter alguém que vai me dar um abraço, que vai curar a minha tristeza,
que vai curar a minha decepção, porque aqui é a casa do Senhor, aqui está a igreja do Senhor, aqui está o povo remido do Senhor. Eu vou encontrar uma criança que vai dar um sorriso para mim, que vai apagar todas aquelas ingratidões deles. Eu vou encontrar uma irmã de idade que vai dizer para mim: olha, hoje eu passei a madrugada orando por você, e aquilo tudo vai cobrir todas as faltas, porque na igreja do Senhor tem provisão para tudo e para todo mundo, em nome de Jesus. Quero terminar, irmãos, dizendo para vocês que infelizmente muitos irmãos, mas muitos mesmos, se renderam aos ataques do maligno e deixaram a igreja. Ataques por confusões doutrinárias, ataques por problemas de relacionamento com outros irmãos, amém, irmãos? Amém. Ataque por problemas com a liderança. Mas o fato é que muitos se afastaram. Particularmente eu não entendo isso, porque quem conhece Jesus, por pior que seja a luta que ele passe, ele não se afasta da igreja dele. Mas esse é assunto para outra mensagem. O fato é, irmãos, que a igreja não é o que a gente vê ou ouve sobre ela. A igreja é muito mais. Mas muito mais. A igreja ela pode ser comparada com uma arca de Noé. A arca de Noé, que para os dias de Noé representou refúgio, segurança, salvação. Quem estava dentro estava protegido, não morreu com o dilúvio, mas quem estava fora. É muito parecido. A igreja de Jesus ela é como uma pedra inabalável contra o maligno, que sustenta a vida da gente. O texto sagrado diz que nós somos como que pedras vivas, alicerçadas na pedra fundamental, que é Cristo Jesus. A igreja de Jesus ela é o baluarte da verdade. Aonde tem uma igreja verdadeiramente de Cristo, você pode descansar, porque a verdade ali é pregada, é ensinada e é vivida. Glória a Deus. Aleluia. Não temos compromisso com o engano. Deus não nos chamou para pregar engano, para viver o engano, para testemunhar mentiras. Ela é a coluna e o baluarte da verdade. É através dela que a sabedoria de Deus se revela ao mundo, como Paulo escreveu. Sabedoria de Deus que nos abençoa em Cristo Jesus. Por isso, meu amado, não abra mão da igreja, não troque a igreja, não abandone a igreja, não seja mais um a ridicularizar a igreja, porque quando ninguém quiser mais nada, fizer mais nada por você, a igreja do Senhor estará sempre aberta para fazer. Sempre. A igreja do Senhor nunca te abandonará. Você vai chegar aqui ou você vai encontrar com alguém da igreja, por mais desesperado que você esteja, alguém vai orar por você. Alguém vai dizer para você: a partir de hoje estou jejuando por você. Alguém vai dizer para você: não desanime, não desista, continue em frente. E esse alguém é a igreja do Senhor Jesus. A mensagem da igreja é uma mensagem triunfante, porque não é uma mensagem que te livra de lutas, mas que te leva a conhecer o Senhor Jesus cada vez mais, no meio da mais terrível luta. A mensagem da igreja é a mensagem da fornalha de fogo ardente. Ele está caminhando no meio delas. A mensagem da igreja é a mensagem da cova dos leões. Tem tudo para
destruir, mas não destrói, porque é um escolhido de Deus. Não abra a mão da igreja, meu irmão. Na verdade, querido, você pode pensar: a igreja precisa de mim. Não, você está enganado. Nós aqui precisamos dela. Não é você. Não, lógico que precisa de mim, pastor. Se você não der dízimo, o senhor sabe que eu quero ver onde vocês vão. Esses missionários vão morrer tudo de fome. Engano seu. Não, se eu não tiver presente, vai estar vazia. Você não está. O único que perde é você. A igreja não. Ela continua triunfante. Aleluia. O desejo de Deus é que todos nós façamos parte deste triunfo. Amém, querido? Amém. Que a gente possa, no último dia da nossa vida, a gente dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o lema da igreja, não de movimentos separatistas ou rebeldes, da igreja de Jesus. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém, irmãos? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Convido você